Olha só, pessoal, essa notícia aqui. A atividade econômica da Argentina cresceu 2,3% em maio. Isso aqui é impressionante, em primeiro lugar, por conta das medidas econômicas que o Milei tem tomado, que todos esperavam iriam impactar negativamente na economia do país, algo que aconteceu de fato. A expectativa seguinte era, naturalmente, a reversão desse cenário, no momento em que as boas iniciativas econômicas do Javier Milei começassem a fazer efeito, a economia voltaria a crescer. E parece que isso aí já aconteceu. Aliás, isso não só reverteu as expectativas dos analistas que estavam prevendo que a economia cairia de novo, o PIB, a atividade econômica cairia, como na verdade veio cedo. Estamos falando de maio. Nós já estamos em julho, são dados de maio ainda. Então chegou muito mais cedo esse cenário de uma reversão de queda da economia que qualquer pessoa poderia imaginar, né? A grande mídia tem que ceder a isso, aceitar esse fato, e inclusive falar que a economia teve o melhor mês na gestão Javier Milei, apesar das medidas de austeridade. Não será por causa delas, né? Não só isso, agora sim, dados de junho, dados mais recentes, superávit mensal, mais uma vez, de fato, uma coisa impressionante, um resultado de fato que mostra a qualidade das medidas econômicas tomadas aí pelo Javier Milei. Não tem nem o que dizer além disso, né? O cara sabe o que está fazendo e os resultados são muito mais rápidos do que a gente imaginava. Vamos conversar então a respeito desse tema, mas não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, dados de maio representam um aumento de 2,3% em relação a abril. Primeiro de tudo, isso aqui não significa que a economia, o PIB, aquelas informações mais no formatinho que o Estado gosta, né? Tem muita coisa por trás disso aí que acaba prejudicando a nossa compreensão do que é a economia, do que é a totalidade da economia de um país. Tem vários fatores que vão impactar nisso, por exemplo, gastos estatais. O Milei cortou em mais de 30% os gastos. É óbvio que o PIB iria cair dessa forma, porque esses gastos compõem também o cálculo do PIB. Então, se um governo reduz o tamanho do Estado, reduz a máquina estatal, o PIB cai. Pois é, acredite ou não. Então, esses números são bastante confusos, né? Mas entenda que esse valor aqui de maio não significa que hoje a economia, com base nesses indicadores, com todas essas ressalvas, está melhor do que quando o Milei chegou no poder. Por que não? Houve uma queda da economia em cada um dos meses que o Milei esteve como presidente até esse momento. Dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. 5 meses, portanto, né? Só que o pessoal tinha aí a expectativa de que, na verdade, fosse cair de novo o mês de maio, talvez nem tanto assim, né? Como havia caído antes, só que a verdade é que o governo Milei reverteu todas as expectativas. Eu acreditei que a economia fosse cair por mais tempo ainda. A gente não sabe como é que vai ser o mês de junho. Pode ser uma queda novamente, né? Não dá para dizer que a coisa já está organizada. Mas, com certeza, esse primeiro resultado positivo, pelo menos, veio muito mais rápido do que eu imaginava e que provavelmente todo mundo imaginava. Não sei nem se a equipe econômica do Milei acreditava que os resultados positivos viriam tão cedo. Isso aqui, claro, é um plus para a popularidade do Javier Milei, é algo impressionante, de fato, né? E sim, são medidas de austeridade, né? Então, isso aqui, o pessoal que está colocando 1,3%, né? Entendi. 1,3% é em relação a abril. 2,3% é em relação ao ano passado, né? Maio do ano passado. De qualquer forma, aí, um crescimento econômico, né? E isso aqui não reverte totalmente a queda do governo Javier Milei, ainda que a comparação de um ano esteja positiva, porque a economia cresceu de maio até algum momento ali em setembro e outubro, esse crescimento já foi revertido de maneira negativa, né? Agora que a coisa parece que vai começar a andar. Isso aqui é tudo uma situação de uma recomposição de economia que vai demorar para acontecer.
Todo mundo sabia, eu sabia, você sabia, o povo argentino já sabia disso quando votou nesse cara aqui, no Javier Milei, nessa loucura que o Javier Milei propôs para o país, que é romper totalmente com aquele ciclo de empobrecimento dos governos kirchneristas, né, aquela herança peronista e tudo mais. Então o que o Milei está fazendo é o certo, que é começando cortando gastos estatais, reduzindo o déficit, estabilizando a moeda, estabilizando a questão da inflação, para em seguida liberar a economia, coisa que ele tem feito também, tirando regulações e tudo mais, para que o mercado consiga se adequar melhor a essa realidade de liberdade e a partir daí, depois de todo o sacrifício feito, a economia comece a prosperar. Então, ele está plantando uma nova economia para a Argentina, né? Desde os princípios, ele pegou ali um terreno cheio de mato, cheio de ervas daninhas, e aí primeiro ele teve que arrancar essa erva daninha para depois preparar o terreno, e aí plantar a semente, né? Depois de adubar o terreno, plantar a semente, regar, esperar crescer para depois colher os frutos. O crescimento econômico da economia é a colheita. Então, esse é o estágio final, aquilo que se espera depois do dever de casa ter sido feito, né? Será que já estamos na colheita, né? Será que todo esse processo de plantar uma nova economia para a Argentina já aconteceu? Não sei, né? Pode ser apenas um resultado esporádico, não tem como saber, né? Aqui tem alguns fatores que causaram esse aumento aí, por exemplo, né? A atividade do setor agrícola e florestal aumentou 100% em relação ao ano passado, porque a Argentina estava enfrentando uma seca, a gente sabe disso inclusive aí, né? Então, terminando esse período de seca, essa atividade voltou com tudo, naturalmente ela iria crescer mesmo, né? Já a mineração teve um aumento de 11%. Alguns outros setores tiveram uma atividade um pouco mais fraca, mas na verdade aqui não diz nada a respeito de queda, então imagino que subiu também, só que menos do que os outros setores. A Folha de São Paulo só não quis assumir isso aí de forma tão clara, tão específica, né? Mas o dever de casa continua sendo feito. Isso que é importante. 7º superávit mensal consecutivo financeiro, tá? Depois aí de pagar os juros e tudo mais, né? Aliás, o superávit comercial, perdão, né? Que é a questão da diferença entre exportações e importações, né? Isso aqui não necessariamente é uma coisa positiva, isso aqui pode ser ou não, né? Porque depende de uma série de fatores, isso é sazonal e tudo mais. O que chama atenção realmente é que, na verdade, isso eu já tinha comentado em outros meses, inclusive, de um resultado parecido, que você tem, ao mesmo tempo, o aumento da exportação, ou seja, o produtor argentino está vendendo para fora, e por conta daquelas medidas absurdas do governo anterior de restringir exportações para evitar o aumento do preço internamente, para segurar o aumento de preços, que não resolve a inflação. A inflação resolve-se fazendo o que o Milei fez, desligando a máquina de imprimir dinheiro. Então, o governo anterior restringiu a exportação de carne e várias outras coisas, fazendo a Argentina perder o share, né, a fatia do mercado internacional. Isso aí tem que ser recuperado posteriormente, quando há uma liberdade de mercado. Parece que isso está acontecendo, porque as exportações estão crescendo, né? Isso é um bom fator, um bom sinal. Mas as importações também estão crescendo, o que é positivo. O argentino está comprando de fora, não só de dentro, está comprando de fora também, está aquecendo a economia. A balança está positiva porque está vendendo mais do que comprando, mas o importante é ter crescimento desses dois fatores, importações e exportações, porque isso demonstra que a economia argentina já está ficando mais saudável. A árvore já está crescendo ali, né? É uma situação, obviamente, de um primeiro impacto, é isso que nós estamos acompanhando na Argentina, fechamento de empresas, desemprego para um monte de gente, aumento da pobreza, isso tem que acontecer para renovar a economia, né? Acabar, né? Cortar os laços com tudo que estava causando transtornos para a economia no longo prazo, né? Toda a questão macroeconômica ali e tudo mais, né? Ah, mas as pessoas estão ficando mais pobres. Estão, cara, é a culpa do socialismo, é o preço do socialismo. Uma hora isso aí vai acabar cobrando a conta. Pode ter certeza que se o Sérgio Massa tivesse vencido as eleições, a economia estava destruída neste momento aqui. Não dá para empurrar isso de forma indefinida. E aí o Milei viu que esse era o grande problema. Obviamente, ele já tinha identificado isso meses antes das eleições
traçou o seu plano de contenção para os danos, para evitar que os danos fossem maiores do que deveriam ser, mas quando ele iniciou o governo, ele falou isso, falou no discurso de Ano Novo, que o povo argentino ia ter que suportar muita coisa, ia ter que enfrentar muitos desafios, porque o problema realmente era muito grave na Argentina. Não está plenamente corrigido não, tá? Por isso que eu digo, isso aqui pode ser, na verdade, algo pontual, algo sazonal, é um respiro. Lembre-se, é um crescimento depois de queda, né? Então você tem uma queda ali, no caso de 1,3% em relação a abril. Crescer depois de cair a economia não é tão difícil assim, mas só de reverter a tendência de queda é algo, sem dúvidas, muito positivo, né? Mais uma excelente notícia para o Javier Milei comemorar, o povo argentino também, e para ele usar para fortalecer o seu próprio governo e continuar fazendo as medidas que ele precisa fazer, junto com o parlamento, junto com os governadores, para a Argentina sair desse buraco o quanto antes. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.